Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no canal do Esporte por Esporte. Estamos de novo aqui para aquele papo bem especial, para a nossa entrevista especial do Esporte por Esporte. Para quem não me conhece, sou o Leonardo Fontes. Você pode, a partir de agora, se inscrever no nosso canal, tocar o sininho, esperar as notificações, porque toda semana tem conteúdo muito legal do Santos Futebol Clube, fora o nosso programa ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, das 23 horas até a meia-noite e meia. Passamos este programa na Santa Cecília TV e também ao vivo aqui no YouTube do Esporte por Esporte. Então não esqueça de se inscrever, tocar o sininho para que você seja notificado das nossas lives pós-jogo do Santos e também para as entrevistas especiais como a que vamos fazer hoje. Comigo, ele sempre participando dessas entrevistas especiais, Volney Lima. Boa noite, Volney Lima, tudo bem? Tudo jóia, Léo? E uma grande oportunidade hoje, né? O nosso convidado é alguém que pode tratar de assuntos que o torcedor do Peixe tem muita curiosidade mesmo de saber, de acompanhar aquilo que está acontecendo, aquilo que pode acontecer, que é o mais importante, né? Para o torcedor, para o associado também do Peixe. Então, acho que hoje vai ser um papo muito bacana. Vai ser um papo muito bacana e eu já vou terminar logo esse suspense, né? O Jorge Andrade, que é gerente executivo de esportes do Santos Futebol Clube, está conosco para essa entrevista, para esse bate-papo legal, para a gente manter informado, né, os torcedores do Santos Futebol Clube sobre os caminhos da equipe nesse ano de 2021. São 90 dias já da nova gestão, né, do Rueda. Muita coisa está acontecendo, muita coisa boa está acontecendo, principalmente, né, depois de alguns anos aí bem negativos do Santos Futebol Clube em algumas áreas. A agenda tem sido bem positiva. Tudo bem, Jorge Andrade? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Uma boa noite para você, né? Estamos gravando essa entrevista à noite. Tudo bom? Boa noite, Léo. Boa noite, Volney. Boa noite especial à torcida do Peixe. Estamos à disposição para falar um pouquinho do nosso projeto esportivo, do Santos, as coisas que vem acontecendo e dessa agenda positiva, como você comentou. Essa agenda positiva a gente já percebe muito bem, é claro, né, Jorge, que isso vem do comando, né? A gente não, e aí não vamos nem entrar no mérito, né, de outras gestões que passaram pelo Santos, mas se enfocar no que o Rueda está fazendo hoje. As notícias que saem do Santos normalmente são positivas, né? Embora a gente consiga apontar um erro aqui, outro ali, a agenda, em forma geral, a gente tem visto muito mais positiva, o Santos refazendo o seu nome no mercado, né? Exatamente. A gestão do presidente Rueda busca um retorno de credibilidade do clube, né? E a gente já vem sentindo isso junto ao mercado, junto às ações que acontecem junto ao Santos e todo o contato que a gente tem com o meio exterior e interior também, no nosso ambiente de trabalho. Tem sido muito positiva a reação tanto de comissão técnica quanto de atletas a essa credibilidade que já em 90 dias vem acontecendo junto à direção. Isso traz com que o nosso projeto vá se solidificando, ficando forte, né? Sabemos que não vai ser um ano fácil. O ano passado tivemos um ano muito importante quanto ao clube chegar à final da Libertadores, né? As previsões durante o início de temporada e até mesmo durante o início de Campeonato Brasileiro não eram tão agradáveis e não se diziam os comentários externos do que o Santos poderia acontecer. Falavam em ficar em 12º, 13º, lutar para não ser rebaixado, condições muito difíceis, Libertadores nem pensar, imagina, né? E o Santos conseguiu, não a nós, mas surpreender quem dizia que não ia conquistar coisas boas. Não vieram títulos, né? Mas perdemos o título da Libertadores no último minuto, né? E conseguimos uma boa classificação no Brasileiro para nos dar a chance de lutar por estar na Libertadores. Então, isso dá uma responsabilidade muito grande, né? A gente teve a mudança da gestão e tem todo um planejamento esportivo para a próxima gestão, os próximos 3 anos. E esse primeiro ano é um ano de dificuldade. A gente sabe que não vai ser fácil, né?
Nós temos ainda a resolução de transfer ban que está acontecendo. Nós perdemos jogadores importantes que o clube teve que fazer venda, né? Que é o caso do Veríssimo e do Pituca. E nem se fala de Sacha e Everson, que saíram também lá no início do Brasileiro, eram jogadores muito importantes. Tivemos lesões também importantes, do Jobson, do Sanches, né? E o que vem dando e repercutindo de forma muito bacana e importante são os jovens, né? Os jovens têm entrado e têm dado conta do recado e têm evoluído. Isso tem sido muito bacana. Mas a torcida tem que estar com muita paciência durante esse ano e dar muita força, porque o nosso time é jovem, né? A gente precisa apoiar os meninos para que eles possam crescer nessa temporada e, a partir, sim, do segundo ano, a gente conseguir, segundo e terceiro ano, voos maiores que eu acredito até em título e pensar grande como o Santos é. É um ano de recuperação e de reconstrução. Volney. Jorge, queria saber, né, o torcedor tem muita curiosidade em relação a isso. Você falou que vai ser um ano difícil, a gente sabe, tem a questão financeira, transfer ban, que a gente imagina que, pelo que vem trabalhando o presidente e o conselho gestor, obviamente, é para tentar derrubá-lo. Contratação vai ocorrer? Se ocorrer, serão contratações pontuais e não se pode esperar aí grandes craques, né? São jogadores que possam ver como sendo importantes. Seria isso? E a outra questão, por ser um ano difícil, em algum momento, são muitas frentes, né? O calendário super apertado, ainda estamos em pandemia. Será feito como no ano passado? Se identificar, de repente, que não é que vai abandonar as outras competições, mas focar naquela que existe uma possibilidade maior e seguir com força total e nas outras administrando, como foi feito em relação ao Brasileiro e Libertadores? Bom, quanto à primeira pergunta a respeito de contratações, caso a gente consiga vencer o transfer ban, com certeza vão ser, se a gente efetuar contratações, vão ser pontuais e que essas contratações não atrapalhem a evolução dos nossos jovens e nem tirem o espaço dos nossos jovens. Tá? Isso é algo que é importante para o nosso primeiro ano do projeto esportivo. Quanto à questão de competições, por toda a história, porque representa o Santos sempre vai entrar para chegar nas primeiras colocações. Independente do ano que for, o Santos vai lutar para isso, né? E como foi o ano passado, que todo mundo tinha uma previsão difícil, a gente conseguiu chegar na final da Libertadores. É muito difícil você dizer, eu vou focar a Libertadores, eu vou focar o Brasileiro, eu vou focar o Paulista, não, a Copa do Brasil. Nós vamos enfrentando jogos a jogos, planejando de acordo com o que vai acontecendo com os nossos desafios de jogo a jogo. Agora nós temos uma decisão muito importante, já é uma grande decisão para nós, né, que é esse jogo contra o São Lourenço, um jogo de 180 minutos. Então todo o nosso staff, comissão técnica, jogadores, estão muito focados, muito concentrados para esse nosso confronto, né, que se Deus quiser a gente conseguir a vitória, passar, nós vamos estar na fase de grupos da Libertadores e vamos dando um passo de cada vez, né? Não podemos fazer uma previsão de que tipo de competição a gente vai priorizar. Vamos dando um passo de cada vez, que isso vai nos ajudando. Ô, Jorge, ontem o nosso companheiro, meu amigo, até Alexandre Pretzel, conversou com o presidente do Santos, né? Segundo ele, colocando que o Caio Jorge tinha 80% de chance de renovação. Você acredita também na renovação? Como é que está essa situação do Caio Jorge em si? Assim, o presidente vem conversando e administrando essa renovação de uma forma muito boa, né? Se ele tem essa perspectiva, conforme ele falou com o Alexandre Pretzel, a gente acredita e nós confiamos muito na nossa direção. E claro que o Caio Jorge é um jogador importante para nós, né? Importante para o clube, é um ativo importante, é um jovem que confirmou no passado a perspectiva que a gente tinha dele, né? Mas eu torço para que isso aconteça. Eu torço que a gente tenha o Caio Jorge aí por mais tempo, né? Sabemos sim da importância da venda de atletas.
gerar essa receita para o clube, né? E tanto Caio Jorge, Marcos Leonardo, Ângelo, os jovens começam a aparecer. O Santos tem essa essência e o mundo, o mercado olha para o jovem do Santos, né? Quando aparece o jovem no Santos, está todo mundo já com a lanterna ligada, olhando, iluminando quem é esse, quem é aquele. Isso é normal. Então, a gente tem que ter confiança que vai dar certo para o Caio continuar com a gente mais tempo. O Santos tem proposta pelo Caio ou por algum menino, não? Não tem nenhuma proposta. Em relação ainda à renovação de contratos, você tem de um lado o Caio Jorge, do outro tem um experiente, já até um veterano, digamos assim, que é o Carlos Sanches. Como está a situação dele nesse momento? É um jogador que ninguém discute, deu certo no Santos, era uma liderança técnica, futebol diferenciado, né, importante, bom futebol, porém, alto salário. O Santos hoje vive uma realidade diferente. Será uma negociação difícil? Manter um jogador que provavelmente possa ter propostas mais interessantes, pelo menos no curto prazo, de salário até para contratá-lo? O Sanches também é um jogador importante para a nossa equipe, é um jogador muito experiente, que nos ajuda muito no apoio para os jovens, né? A gente tem essa mescla do jogador experiente com o jovem, ele tem sempre... É muito querido por todos, tanto o staff quanto os próprios colegas, né? É um profissional extremamente trabalhador e nem se comenta da questão técnica, né? Então, a gente está buscando a permanência, né? A gente tem que saber que as condições do clube, a gente tem ciência, né? E estamos trabalhando da melhor forma possível para que o Sanches permaneça com a gente. Também é um jogador muito importante e o clube está trabalhando nesse sentido. Está difícil? Está indo bem? Mais jogadores. Aí é uma questão mais interna, né? Então, a gente está conversando, a gente está trabalhando para ter um acerto. O Santos modificou alguma coisa estruturalmente, Jorge, para mudar esse cenário do Santos perder tantos jogadores que têm uma qualidade como o Caio Jorge, o Yuri Alberto, que acabaram saindo de graça? A gente vem antecipando situações, né? E quando você trabalha quando você tem um grupo muito jovem e no Santos muito precoce, tem que ter muita atenção nisso, né? Hoje a legislação não protege os clubes, né? Porque você faz um contrato com um menino de 16 anos, aos 19 ele está livre para ir para o exterior e para onde for. Entendeu? Tem um pouquinho mais de proteção à legislação nacional em função do clube formador, mas para o exterior o jogador fica livre, o jogador paga-se um training compensation, que se chama, que é um valor, pode ser mínimo em relação ao que vale um exemplo de um Caio Jorge, né, ou o próprio Yuri Alberto. A gente tem antecipado, tem tentado conversar com agentes e jogadores e pais desses jovens, né, para poder antecipar para o clube ficar mais seguro. A gente já vem fazendo isso desde a base, né, até a categoria de transição e na equipe principal. Mas quando você tem um jovem muito precoce que está na equipe principal, ele tem contrato de 3 anos, em um ano e pouco, você já tem que estar começando para negociar para renovar. É isso que acontece. A legislação brasileira, a legislação FIFA, quanto ao primeiro contrato, na minha opinião, ela não é boa para os clubes. Agora, a questão de ter jogador com contrato, tudo bem amarrado. Seria interessante, até importante para o Santos, nesse momento, um ou outro jogador, se tiver uma proposta boa, negociar, até para equalizar. O Santos vem aí de um rombo financeiro enorme, isso não é segredo de ninguém, o presidente fala aí dos números que são assustadores até, e que estão sendo até que bem trabalhados até para a realidade. Só que uma venda de jogador pode dar uma mudança muito grande nisso, não resolve, mas ajuda, antecipa etapas, seria isso? Exato. A gente não tem como não falar isso, porque é algo que é claro e transparente para todas as pessoas. É muito difícil. E uma das estratégias para a gente poder
recuperar a estabilidade financeira e o clube fazer investimentos futuros, é sim a revelação de jovens, né? Tanto que o perfil da comissão técnica do treinador foi escolhido pelo fato de ter experiência em trabalhar com jovens e desenvolvê-los, né? Então, a gente tem sim essa missão, esse objetivo de fazer com que o jovem suba degraus e sim apareça para o mercado e venha oportunidades importantes que aí vão ser analisadas pelo clube, né? Mas não tem, o futebol brasileiro sempre foi um fornecedor de atletas para o mercado mundial e o Santos não foge disso, porque é um clube revelador. A gente tem tantos exemplos que aconteceram na história do clube de venda de atletas importantes, né? Sendo a última a do Rodrigo, que foi muito importante para o clube. A gente tem que retomar e ter oportunidades para isso, mas aí vai ser analisado pelo presidente, pela direção geral, para ver se essa oportunidade vai ser boa ou não, mas não tem como fugir disso. Os clubes brasileiros necessitam, a maioria deles necessitam dessa receita da venda de jogadores. Você citou do contrato de 16 anos, né? Só pode ir até os 19. É o caso do Ângelo, né? Que já está estourando aí no time principal com algumas boas atuações e procura de times grandes, né? Não vou falar nem do caso do Ângelo especificamente, tá? Mas vamos usar o Ângelo como exemplo. Num caso desse, é melhor amarrar uma venda antecipada do jogador com 17 para 18 do que ter o risco de perder com 19 um jogador de graça, desse tipo de jogador? Nesse caso, por exemplo, como o Ângelo já aos 16 anos já está na equipe principal e tendo participações importantes, você, no momento que ele já cumpre o primeiro ano de contrato, faltam 2, você já tem que começar a renová-lo por mais 3, porque não pode fazer de 5, né? Para ele ficar com mais 3 anos e quando completar 18, sim, fazer o de 5, né? É o único formato que a gente vê de poder segurar os jogadores. O Ângelo, por exemplo, o Ângelo subiu para o profissional com pré-contrato, ele tinha 15 anos, né? O Cuca me perguntou, logo que chegou, quem era um dos principais jogadores da base, que eu achava que era importante, aí eu citei o Ângelo, e ele me perguntou, eu disse, mas Cuca, ele recém está tendo jogos no Sub-17, e quando nós voltarmos da pandemia, a gente está voltando da pandemia, o Sub-20 vai jogar, nós vamos botar ele para jogar alguns jogos do Sub-20, ver como é que ele vai, pela questão de queimar a etapa, né? Então ele teve bons desempenhos, tanto nas duas categorias, e que o Cuca vendo um jogo lá, disse, esse é o menino que você falou, eu disse, esse é o menino que eu falei, puxa ele para treinar semana que vem, vamos treinar com a gente aqui, para ver como é que ele vai. E foi o que aconteceu. Aí o Cuca disse, Jorge, eu quero levar ele para um jogo. Só que ele só tinha um contrato de formação. Aí nós entramos em contato com a gente e dissemos, olha, nós queremos levar ele para o jogo, mas precisamos ter uma segurança. Então, rapidinho, fizemos um pré-contrato profissional, estava tudo muito seguro, muito tranquilo. O Ângelo é um menino com a cabeça muito boa, família também. Então, o sonho dele é jogar no Santos, é se desenvolver no Santos e seguir a carreira dele. Então, isso prova e nos dá fundamento que esse é o caminho, né? Que a gente tem que ter uma boa relação com a família, com o atleta e manter isso e ter muito controle dessas coisas entre ir para o profissional, o contrato está terminando, acertar, renovar, isso a gente tem tido cuidado nesse sentido. E é difícil. O Santos é um clube que tem muitos jovens precoces, né? E o futebol é muito dinâmico. Daqui a pouco você acha que aquele jovem, mas eu acho que ele não vai ser tudo aquilo, e quando vê ele joga 2, 3 partidas e já foi. É muito rápido. Então tem que ter muita atenção. O que vem acontecendo desses jovens, como em outros anos, né? Principalmente aconteceu muito isso. Nem sempre eles surgem jogadores, mas nem sempre se tem um trabalho de longo prazo de planejamento de base, né? Qual a ideia do que vai ser feito para essa base, para que isso continue acontecendo e de uma forma em que o Santos possa ter aí isso aí ainda de forma mais constante? Como que vocês pretendem, essa gestão agora, trabalhar esse planejamento para a base santista? Bom, quanto à base, nós
trouxemos um profissional experiente, que é o Felipe Gil, que trabalhou em outros clubes, e temos algumas ações importantes que devem ser realizadas. Tá? A primeira questão é a questão que a gente administrativamente vem cuidando desses contratos, né? Antecipando situações, e quanto ao desenvolvimento de uma metodologia de treinamento eficaz que possa ser alinhada com o DNA Santista, né? A gente já vem desenvolvendo um documento, né? Eu não, mas o pessoal está capitaneando um documento com conceitos do DNA Santista que possa, sim, dar um direcionamento de como as equipes devem jogar, não algo muito fechado, que o treinador da categoria tenha uma certa liberdade de criar os treinamentos, mas com aqueles conceitos que vão ser desenvolvidos por uma equipe santista, que são ofensividade, o jogo alegre, aquilo que a torcida espera do time do Santos, né? A gente não pode inibir o talento no Santos, e isso é um trabalho metodológico que está sendo desenvolvido, né? Quanto ao relacionamento também com pais, desenvolvimento individual do atleta, não pensar só na parte coletiva, mas sim o desenvolvimento do atleta como um todo. A questão multidisciplinar, como esse atleta é na escola, como esse atleta é em casa, esse atleta precisa desenvolver a parte nutricional, a parte de força, a parte técnica, todo o conjunto de pessoas que trabalham em torno do atleta, desenvolver plano de ação para que esse menino, sim, tenha um desenvolvimento e cresça, né? Assim como se faz uma escola, né? Várias disciplinas, e essas disciplinas são controladas e o menino tem desenvolvimento nelas. O futebol de formação não deixa de ser uma grande escola, com várias disciplinas, e nessa disciplina, claro, as mais importantes com maior relevância, mas que sejam, sim, desenvolvidas pelos profissionais de forma individual. Estamos conversando com o gerente executivo de esportes do Santos Futebol Clube, Jorge Andrade. Ô, Jorge, eu não sei se é a tua área, né? Como é gerente executivo de esportes, engloba todos os esportes também, não? Porque ficou muito conhecido aí o caso do basquete, né? Um contrato feito na gestão anterior, e também do futebol americano. O Santos vai ter times de basquete e futebol americano mesmo ou não? Esses casos estão sendo analisados, o presidente também tem participado bastante disso, vendo contratos, porque assim, nós temos que analisar a questão financeira, né? Hoje o clube vive uma situação bem complicada, e nós vamos sim cumprir com o estatuto do clube, que prevê, né, um investimento em esportes olímpicos, né? Mas o nosso core, o nosso negócio é o futebol. E estamos totalmente focados no desenvolvimento do nosso negócio, o nosso core, que é o futebol. E vamos atender o que diz o estatuto do clube. Porém, não podemos fazer grandes investimentos, né? Então, está sendo tudo analisado e vendo as condições. Se tiver condições de ter o esporte que você citou, nós vamos dar continuidade, né? Mas tudo vai depender de uma questão financeira. E a questão de jogadores, como estão se trabalhando aqueles atletas que o Santos tem contrato, alguns voltaram, estão treinando separado, como é que vai ser o trabalho de tentar recolocá-los em algum clube? Por exemplo, o Kleber Reis, o Rodrigão, o próprio Sabino, que é um jogador que teve o contrato renovado no final do ano e agora vai ficar à disposição do elenco, vai para outro clube. Como é que ficam esses jogadores? O Sabino está treinando, eles estão treinando normalmente, né? Nós tivemos que ir com um grupo reduzido para Atibaia em função até da pandemia. O Sabino estava lá com a gente, tá à disposição do plantel, vem treinando com o plantel, né? Esse caso específico que você falou no nome. Estamos sim vendo oportunidade para alguns atletas, né? A gente não tem condições de trabalhar com todos, e a comissão técnica fez uma avaliação daqueles que trabalhariam, né, para a temporada. Já colocamos alguns atletas no mercado. Nós temos uma área de scouting e mercado que fica analisando possibilidades tanto de atletas do mercado que possam, sim, como a gente falou, contratações pontuais, caso seja necessário e a gente consiga resolver o transfer ban,
e também nos ajuda na questão da colocação, porque a gente recebe muito pedido de clube, né, de atletas que possam ser colocados e contribuir com outros clubes. Estamos trabalhando nesse sentido. O próprio Laércio teve a oportunidade da Chapecoense, foi para a Chapecoense, a questão do Felipe, que também foi para o Japão. Estamos trabalhando e vendo oportunidades, né? O Arthur não quis sair, né? O Santos vai fazer o quê? Vai renovar com ele ou... Não, o Arthur foi para o Atlético Goianiense. Foi para o Atlético Goianiense. Das primeiros clubes ele não queria sair, né? O Santos renovou o contrato com ele, Jorge? Ainda não. Ele vai sair de graça depois, né? Eu não sei. Ele tem contrato com a gente e vamos analisar se vamos sim tentar a renovação ou não, mas ele foi emprestado para o Atlético Goianiense. Alguns clubes do futebol brasileiro, né, têm aí se destacado constantemente, né? É o caso aí do Flamengo, do Palmeiras e do Grêmio, que nos últimos anos, em todas as competições, estão sempre brigando, e eles mostram, né, ainda que o Flamengo tenha recorrido a empréstimo esse ano, mas aparentemente está com uma situação ali organizada, que é o caso também do Grêmio e o do Palmeiras, cada um com um perfil diferente, situações totalmente diferentes, mas estão ali. O Santos, você fala num segundo e terceiro ano melhores. O Santos vai ter, de repente, ao final, já para o terceiro ano, condições de estar páreo a páreo nessa organização, nessa situação parecida com essas equipes? Esse é o nosso objetivo. Você citou 3 exemplos que estão com projetos bem adiantados que o Santos, né? Que tiveram continuidade de projeto. O Palmeiras não foi campeão da Libertadores à toa. O Palmeiras é um clube que vem desenvolvendo um trabalho esportivo, tanto na questão da equipe principal, como na base, com grande investimento, né, e com um trabalho de profissionais de altíssimo nível, e o projeto deles vem alcançando os objetivos, tanto que foram campeões. O Flamengo, a gente sabe muito bem pela reestruturação que passou na gestão do presidente Bandeira, e hoje colhe resultados disso, né? Não se conseguem os objetivos de uma hora para outra e os resultados de uma hora para outra. A gente tem que executar o que está sendo planejado, né, foi planejado, para a gente ter o resultado ali na frente. O próprio Grêmio é um projeto que já vem, eu sou do Sul, conheço bastante o que vem sendo desenvolvido pelo presidente Romildo, então é também um projeto já de alguns anos. O próprio Renato, se não me engano, está no 5º ano, né? E vem sim também apostando e fazendo um trabalho muito bom na base, dando oportunidade para jovens, e o Grêmio vem vendendo e conseguindo lançar meninos. Então são 3 projetos que estão sim na frente do Santos quanto a execução e tempo, né? Nós queremos chegar lá, esse é o nosso objetivo. No terceiro ano, a gente está próximo já competir de igual para igual com essas equipes em todos os sentidos, tanto de organização como questão financeira e de projeto esportivo de clube, né? Mas, repito, o Santos, quando for enfrentar essas equipes, nós vamos enfrentar com maior afinco, com a maior disposição e determinação para vencer os jogos e conseguir coisas importantes. Mas vamos passo a passo, né? E realmente, concordo contigo, Boni, esses clubes estão um projeto, tanto de clube como projeto esportivo, mais desenvolvido do que o nosso status nesse momento. Ô Jorge, uma pergunta que muita gente faz para o nosso programa, né, que mandam para o nosso programa, o torcedor do Santos, como é que está a situação também do zagueiro Derek, né? É um jogador que ainda a gente viu muito pouco dele, só na base mesmo, mas tem também esse problema de contrato? Assim, estamos conversando, tá? Existem situações contratuais que eu não posso revelar aqui, que dá segurança para o clube, que as pessoas não sabem, olham pelo menos só a questão contratual do BID, mas esses atletas a gente está conversando, está acertando as condições, e também tem questões contratuais que estão dando segurança para o clube. Mas a gente já vem sim, de forma antecipada, conversando, e teremos, no caso do Derek, aí nos próximos dias, o fechamento com chave de ouro, aí, se Deus quiser. Legal. Nesse planejamento que vocês fizeram, Jorge, para 3 anos de contrato com o Holan,
Tem assim uma meta para esse ano? Qual é a meta mínima que o Santos espera para esse ano? Internamente a gente já colocou as metas esportivas, né? Eu não gostaria de estar falando aqui o que a gente acertou enfim, o que a torcida e toda a nação santista pode esperar é que nós vamos trabalhar muito para desenvolver esses jovens. Só pedimos um pouco de paciência para isso, né? E hoje nós temos uma comissão técnica especialista nisso e com experiência em campeonatos internacionais e com muito conhecimento de processo metodológico de treinamento, sabe o que desenvolver um treinamento para acontecer no jogo e principalmente tem conteúdo e desenvolvimento para equipes ofensivas. Você pegar o histórico das equipes do Ariel, o Ariel sempre jogou para frente, sempre buscando a meta, buscando ganhar o jogo, né? E é isso que nós vamos fazer. Agora, vamos passo a passo, vamos lutar para passar pelo São Lourenço, vamos continuar no Paulista, e aí a gente vai conquistando as coisas. Claro que a gente tem as nossas metas esportivas, né, que já estão alinhadas com a comissão técnica, mas o que a gente promete para a torcida é muito trabalho, muito empenho e o máximo para desenvolver os nossos jovens, tá? É isso que nós vamos fazer. Ficou claro que a contratação do Ariel foi uma contratação planejada, né? Vocês traçaram um perfil e trouxeram o profissional, então vocês já tinham ali uma série de informações, aquilo que vocês já esperavam dele. Nesse contato direto, principalmente nesse tempo aí, devido a toda essa situação, essa intertemporada, esse contato aumenta e vocês conseguem avaliar melhor. O que surgiu de novidade, além daquilo que vocês já sabiam? E a questão, existe a preocupação? Treinador pode ficar 1 ano, como pode ficar 5, que é muito incomum. Vai ser feita uma integração para que as pessoas do Santos possam absorver, para que seu treinador, em um determinado momento, interromper esse trabalho, você ter aí uma continuidade mais firme. Não digo necessariamente alguém assumir o lugar dele, mas até pode ser também no futuro. Como que está sendo trabalhado isso? Assim, as expectativas quanto ao Ariel, elas estão batendo conforme as informações que a gente buscou para preencher cada item do perfil desenvolvido. Então, cada itemzinho que a gente marcou quando a gente fez a comparação entre os nomes que a gente estava trabalhando estão sendo confirmados no dia a dia. Essas últimas 2 semanas que a gente teve lá foram essenciais para a gente notar isso. Nós estamos muito contentes, muito felizes com o que está sendo desenvolvido pelo Ariel e a sua equipe, né? Eles têm se integrado muito com todo o staff do clube, são pessoas que mantêm um ambiente de trabalho muito bom, tanto com atletas como os funcionários, né? Isso era algo que a gente, no nosso perfil, a gente não abriria mão, porque o Cuca conseguiu fazer isso muito bem, e nós não ia abrir mão desse ambiente de trabalho saudável e positivista que nós tínhamos. E tem dando continuidade, tem uma ótima relação com os jogadores, tem uma ótima relação com todos do staff, as pessoas gostam dele, tem carisma, né? O que um treinador, uma liderança é importante ter, então ele tem esse carisma. Nós estamos muito satisfeitos. Agora, o futebol a gente sabe muito bem que é o resultado jogando dentro do campo, mas não só o resultado por si só, mas uma equipe que a gente enxerga desenvolvimento, enxerga as características que a gente quer. E a avaliação, para mim, né, a avaliação do trabalho do treinador não é somente claro que nós queremos ganhar a partida, mas não pode ser avaliada só pelo resultado de ganhou a partida ou perdeu, mas o que foi desenvolvido para ganhar essa partida? Por que se ganhou essa partida? Por que se perdeu? Né? O que foi desenvolvido durante a semana para chegar no final de semana e as estratégias darem certo? Né? O que se trabalhou? Então, esse acompanhamento diário de desenvolvimento de treino é de extrema importância para a gente avaliar, sim, o trabalho da comissão técnica. Nós estamos muito contentes aí nos primeiros dias,
né? Praticamente um mês do professor Ariel. E esse convívio agora de 2 semanas lá em Atibaia nos confirmou, eu falei para vocês, todos aqueles itens do perfil desejado. Legal, Jorge Andrade. Obrigado pela entrevista. Conversamos com o gerente executivo de esportes do Santos Futebol Clube. Espero que tenhamos perguntado tudo que o torcedor do Santos gostaria de ouvir. Agradeço demais a paciência por ter dado um pouquinho do seu tempo para nós. E até uma outra oportunidade, né? Que quando acabar a pandemia, já convido você para ir lá no nosso Esporte por Esporte, lá no nosso estúdio, que vai ser muito legal para a gente bater um papo melhor. Obrigado, viu? Legal, estou à disposição. Agradeço vocês a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho do Santos para a torcida, para os ouvintes e o telespectador. E estamos sempre à disposição e que passe logo essa pandemia, que a gente tenha muita saúde, que a gente consiga passar por esse momento tão difícil, todo mundo que se cuide, né? E que a gente passe por isso. E queremos muito voltar a ter o público nos estádios, né? A gente comenta muito lá, poxa vida, a gente vai para os jogos, aqueles estádios vazios, que saudade do torcedor, que saudade daquela vibração do jogo, né? Então, a gente está torcendo que isso passe logo. Beleza, Jorge. Vou te fazer uma pergunta de 10 segundos agora, hein? Mas essa vai ser fácil. Soteldo joga na terça-feira ou não? Isso depende do Ariel. O Soteldo jogou na quinta, teve aqueles problemas dele lá com voo, vem, não vem, chega, não chega. A gente tinha combinado com ele a folga para ele ver os familiares, que fazia mais de ano que ele não via até domingo, né? Ele teve alguns problemas de cancelamento de voo, enfim. Chegou na quinta-feira, já fez exame de Covid, está aí, está tudo certo. Vamos ver se o professor Ariel quiser levar ele, está à disposição. Valeu, Jorge, obrigado. Valeu, Vonei Lima, brigadão, hein? Valeu. Obrigado. Valeu, Léo. Valeu, Jorge. Um abraço a todos.